Olá pessoal, estamos aqui com um novo episódio do Bytes e Cargas. Estou aqui com a Bruna Medeiros, presidente da Agristec. Olá Bruna, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada aí pela oportunidade, por estar aqui com vocês hoje. Obrigado. E também com uma... Gente, essa aqui eu conheço ela há muito tempo. Quando ela chegou aqui, eu falei, é tu? Eu falei, é tu. Miriam Alves, representando a FENSEG Marine. Muito obrigado por ter vindo, Miriam. Eu que agradeço, fico muito honrado pelo convite. A Bruna também estendeu o convite, você. Estou muito contente por estar aqui. Que bom. Olha, vamos começar aqui, gente. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o podcast que a gente teve aqui com um amigo super conhecido, que é o Altair Yuga, da Grupo Macor. E a gente comentou muito sobre a Lei 14.967 de 2024. E a gente queria saber de vocês, mas antes de eu chegar lá, deixa eu fazer a introdução melhor, né, pessoal? O que é Agristec? Para você, Bruna. Vamos começar. A Agristec é a Associação Brasileira das Gerenciadoras de Risco e das Empresas de Rastreamento. É uma entidade patronal que foi fundada há 20 anos e está aí no mercado para fazer essa parte da representatividade, né, das empresas junto aos poderes públicos e privados. Uhum. Então, é uma associação, né, que congrega as empresas de rastreamento e gerenciadoras de risco nesse nosso trabalho aí de unir, né, as forças e unir as nossas empresas para que a gente consiga melhorias, né, evolução e inovação no nosso mercado. Já tem quanto tempo? 20 anos. 20 anos Esse já? ano nós comemoramos os 20 anos da Agristec. Meu Deus, eu lembro quando começou, hein? Que eu como embarcador, eu lembro quando o pessoal bateu e falou, somos da Agristec. Isso. Agristec. Que até então ninguém falava que era gerenciadora de risco, né? Porque o nosso mercado ele é muito pequeno, né? Uhum. Então, hoje, o universo, né, das gerenciadoras de risco, na hora que você vai fazer esse levantamento, assim, são poucas empresas, né? Umas 200 empresas. Mas isso que me surpreende, Bruna. Eu acho que tem mais. Não é possível, porque eu entendi que você está falando, não me corrija mal aqui, mas tem mais empresas gerenciadoras de risco. Eu só 200, eu achava que era muito mais. Às vezes não se associa, né? Pode ser. Pode ser. Aí. Mas na verdade, assim, as gerenciadoras que têm a estrutura, né? A estrutura para operar, que são aceitas, né? Pelas seguradoras. Então, é um número mais restrito. Você vê até pelas apólices, né? Isso, até pelas apólices. São poucas empresas. E o mercado... Por isso que existe essa união entre as gerenciadoras de risco e as empresas de rastreamento. Porque rastreamento, nós temos as empresas de rastreamento de cargas, né? E temos também de rastreamento de dispositivos de todo quanto é tipo, de veículos leves, de casco, de objetos, né? No geral. Sim. E aí, isso expande muito mais. Aí são muito mais empresas, né? Sim. Então, por isso que nós congregamos, né, na entidade esses dois mercados, assim, porque nós estamos ali também para atuar, nós temos dores em comum, né? Claro. Então, e isso contribui, aí por isso que existe essa união. E eu falo, assim, que é um privilégio para as gerenciadoras de risco poder estar junto com as empresas de rastreamento na Agristec, porque somente as nossas empresas, nós teríamos uma força menor, né, para conseguir, assim, congregar e levar à frente os nossos pleitos, né? E com toda certeza, estando unidos aí, a nossa força fica muito maior, né? E também essa troca, né, de experiência, assim, da gente estar mais próximo também, quem produz e quem usa, né? E as empresas satelitais também, que fornecem equipamento de GPS satelital dos veículos que são rastreados, também fazem parte da Agristec? Isso, também. Legal. Tanto da parte de carga, né, assim, quanto os rastreadores principais, iscas, enfim, todo esses tipos de dispositivos, também aqueles que oferecem os dispositivos para auto, né, para veículos, para no geral. Os dois, então. Isso, exatamente. Entendi. Obrigado. E agora, vou voltar para você, Miriam. Fala um pouquinho o que é a FENSEG para o pessoal entender aqui, Miriam, por favor. Claro. A FENSEG, ela é uma Federação Nacional de Seguros Gerais. Tá, Miriam, mas o que é? Isso. É uma união de todas as comissões técnicas das seguradoras. Então, elas se reúnem mensalmente, cada comissão, elas se reúnem para poder tratar dos interesses de mercado, as dores, compartilhar oportunidades, melhorias, serviços, o que o mercado está
demandando? Aqueles roubos de carga que tem, Miriam? Também, tem comitês específicos, né? Mas o que o público jovem, será que o público jovem vai consumir seguro da mesma forma que nós? Boa pergunta. Então, são questões que nós discutimos e levamos à mesa. Então, dentro da FENSEG, nós temos várias comissões. Por exemplo, a nossa de gerenciamento de riscos é uma subcomissão. Por quê? Porque ela está atrelada à comissão de transportes. Uhum. Assim como nós temos a comissão de sinistro, subcomissão de sinistro, temos comissão de fraude, a comissão técnica, a qual eu reporto todas as ações de gerenciamento de riscos, eu reporto à comissão de transportes. Entendi. E ali é onde nós divulgamos, compartilhamos as nossas dores. E eu já estou na administração desse grupo, né? Na coordenação desse grupo, vai completar 7 anos já. Ah, que legal. E nós mudamos um pouco o nosso perfil de atuar. Né? Acho que antigamente nós nos reuníamos só para chorar as dores, né? Compartilhar e nada mais. É uma terapia de grupo, é isso que você está falando. Quase uma terapia, todo mundo chorando seus pitangas, mas ninguém sai com solução nenhuma, né? Exatamente. E aí, quando me fizeram um convite para assumir, né, a direção desse grupo, então eu... Né, e a comissão também apoiou, foi junto. Então, hoje... O posicionamento da nossa subcomissão é mais de criar soluções, padronizações, direcionamento, o que é um segundo bloqueador, o que realmente é um imobilizador, o que é uma central de monitoramento e o que é realmente uma gerenciadora de riscos. Então, nós estamos, não sei se você tem acompanhado, mas nós temos feito várias ações para dar esse norte e esse direcionamento. Então, é um grupo muito ativo. E aí, cai exatamente na minha no que eu comecei e falei, deixa eu apresentar primeiro, que o cara é mal educado, né? Deixa eu voltar. Agora, cai na questão que eu falei da Lei 14.967. Miriam, Bruninha, com essas mudanças que estão vindo, que, por exemplo, eu vou pegar 2 exemplos aqui, eu queria ouvir a opinião de vocês. Por exemplo, a gente teve como disse, teve uma ótima oportunidade aqui com o Altair Yuga, que explicou algumas mudanças com o novo Estatuto da Segurança. Que nas gerenciadoras que você tem conversado com os associados da Gristec, o que eles acham dessa mudança, por exemplo, que inclui ter gestores de segurança na central de monitoramento, que em qualquer empresa que tenha uma central de monitoramento tem que ter gestor de segurança. Ter a questão de ter um capital, a empresa tem que ter um capital lá disponível para ser consultado por qualquer fiscalização no momento, lá um valor... 292. Isso. Mira, sabe mais que eu, que já decorou. Ela assistiu meu podcast, fala a verdade. Assisti. Aê, cara. Tá vendo, Bruna? Por favor. Assiste. Mas aí tem essa questão dos 298 mil, que tem que ter, e é disponível, lembra? Não é uma questão que você pode falar, eu tô no prédio, tá imobilizado. Não. Tem que estar lá para qualquer momento. O que os seus associados estão vendo com essa questão dessas mudanças? Como que eles estão se sentindo confortáveis, um pouco desconfortáveis? Ou o que eles estão querendo dar? O que a Gristec pode fazer? O que é? Em geral, o que você pode comentar com a gente aqui? Existem vários tipos de opiniões, né? Dentro desse... Vou falar em inglês aqui, ó. Mixing feelings. Exatamente. Então, assim, até entre as empresas mesmo, né? Assim, algumas consideram que seja muito benéfico, outras, isso não vai agregar, entendeu? Vai, na verdade, ser apenas mais uma obrigação, enfim. As gerenciadoras estarem dentro desse estatuto da segurança privada foi uma pequena surpresa, né? Assim, para as nossas empresas, para o nosso mercado, porque essa lei, ela tem 15 anos que ela estava em tramitação. Estava debatendo há bastante tempo. Né? E ela veio, assim, para nivelar o piso do salário do vigilante. Então, incluíram, isso eu aprendi também, incluíram também os agentes de risco, né? Todas as empresas tinham analista de risco, agente de risco, mas não é isso? Monitoramento. Isso, cada um tinha o seu. Então, assim, ela veio lá atrás para estabelecer esse piso do vigilante. E aí, no meio desse percurso, aí, desse trajeto, desses anos todos, né, foram vindo muitas modificações. E, assim, na hora que a gente conversa com entidades, né, com empresas que originalmente já
já tem essa proximidade com a Polícia Federal, que já, né, enfim, que é de fato segurança privada mesmo, né? A ânsia, né, dessa lei, o que é? É para acabar com a clandestinidade, né? Então, assim, hoje nós tem muitas empresas que prestam serviço de segurança privada, que precisam de utilizar armas, munições, uma série de equipamentos aí, e não existia ainda uma regulamentação, assim, uma lei, né, que fizesse com que houvesse essa fiscalização por parte da Polícia Federal para ver que estava tudo certo, que eles tinham os cursos, né, profissionalizantes. Então, o maior objetivo dessa lei é que tenha essa regulamentação, principalmente para essas empresas de segurança privada que utilizam de armas, né, de questões mais de segurança mesmo. E o pessoal comentou muito que tinha umas... Não vou falar a palavra artimanhas porque pega pesado, mas tinha um modelo que algumas empresas abriam, que foi comentado, ele abre como eu tenho um porteiro, não tenho um vigilante, então muitas empresas abrem só com aquilo no limite da lei, que teria que ter restrição, auditorias da Polícia Federal, da Polícia Civil, ter armamento. Então eles abriam muitas empresas de segurança, mas sem ter armamento, que impedia a fiscalização de uma forma mais rigorosa. Correto? Que aí é isso que eu entendi que também pode atingir, que vai atingir, no caso, as empresas de gerenciadora de risco que fornecem, ou isso eu estou errado, mas não deixa de fornecer uma questão de segurança, certo? De monitorar sua carga, monitorar as cargas, esse tipo de coisa. Você acha que seria isso que você acha? Tem uma divisão no próprio estatuto que até traz essa questão das empresas que prestam serviço de atividade de segurança eletrônica. Ok. Né? Porque, assim, uma coisa é a segurança privada, onde você vai precisar, assim, que você precisa dos agentes, né? Enfim, outra coisa são as empresas de monitoramento, entendeu? Porque é bem diferente isso. Né? Assim, você tem o corpo a corpo, né? Assim, é um tipo de treinamento. É uma pegada diferente, né? Exatamente. Aí uma empresa de monitoramento, né? De sistemas eletrônicos de segurança são diferentes, né? E existiu nesse caminho também essa não concordância ali, assim, entre essas empresas. Por quê? Da parte das empresas de segurança privada, eles estão defendendo ali os empregos deles, né? E os negócios deles. Então, você vai colocar, não, tem que ser um vigilante. Entendeu? Um vigilante monitor. Antigamente tem essa função, vigilante monitoramento. Então, existe 10% a mais do que um vigilante normal. Sim, tem essa obviamente, função. Nas empresas de segurança, isso é legítimo, né? Eles estão ali brigando por manter os negócios deles nesse sentido, entendeu? Sim. Porém, existe também as empresas de segurança eletrônica que têm essa visão diferente, né? Que é um trabalho de monitoramento, que inclusive as gerenciadoras de risco também estão, né? As empresas de rastreamento também estão nesse pacote, vamos dizer assim, né? Nesse contexto. Porque existe um monitoramento, né? Nós fazemos o acionamento, né? Da polícia, mas assim, o nosso trabalho não é corpo a corpo, né? Assim, nós não precisamos de ter treinamento para armamento, enfim, né? Colete, já é bem diferente, né? O tipo do trabalho é diferente, é muito mais estratégico, né? E agora com essa mudança vocês vão ter que... Eu fico imaginando aqui como que vocês vão se enquadrar, eu vou dizer assim, nesse modelo novo que só falta agora praticamente, pelo que eu entendi, uma assinatura do pessoal lá de Brasília, lá alguém assinar e regulamentar. Mas na verdade, no estatuto tá trazendo essa diferenciação. Tá trazendo essa diferenciação, entendeu? Do que são as empresas de segurança privada, que precisa dessas obrigações, né? Do vigilante, etc. E também tem a parte das empresas de atividade de monitoramento de sistema eletrônico de segurança. Então, são obrigações que são proporcionais ali ao tipo de atividade de cada uma. Então é bom comentar aqui. Então, você tem uma empresa de GR. Sim. E com esse novo Estatuto de Segurança, vamos dizer que entrando em vigor praticamente hoje. Sim. Então, eu fiquei na dúvida agora, ela não tem a necessidade geral de ter o gestor de segurança que foi comentado, ou ter o piso salarial tudo igual que eles vão colocar numa categoria de segurança, ou ainda tem essa que você comentou agora, que é um pouco a classificação diferente? É isso que eu fiquei na dúvida. As gerenciadoras de risco, as obrigações dela no estatuto... Sim.
tem a parte do capital social mínimo de 292 mil. Ok. E tem a contratação de 2 gestores de segurança privada. Tem também a parte do reporte à Polícia Federal, que você vai ter que fazer o reporte, fazer o cadastro das empresas no GESP, que é o sistema que as empresas de segurança privada já utilizam, entendeu? Então, eles já fazem esses reportes ali para a Polícia Federal. Então, dentro das regras ali do estatuto, existem muitas regras para as empresas de segurança privada, sim, entendeu? E apenas essa para as GRs. Então, isso que é importante deixar claro, né? Que para as empresas de transporte de valores, para as empresas de segurança privada, segurança particular, enfim. Sim, VSPP, que a gente sabe. Então, existem uma série de obrigações, né? E para as gerenciadoras de risco, para as empresas de rastreamento, existem outras obrigações, entendeu? Que são mais brandas, vamos dizer assim, mas que são mais também relacionadas, né? Que são mais, que fazem mais sentido dentro da nossa atividade. Embora, né? Agora voltando à parte do gestor de segurança privada que nós falamos aqui, dentro do nosso entendimento, e isso é um entendimento no geral, assim, das nossas empresas, né? Da maioria das pessoas que nós conversamos, não seria o melhor cargo para um gestor de central de monitoramento dentro da nossa atividade. Né? Então, assim, nós não achamos que esse tipo de habilidade, assim, agrega tanto dentro do que a gente entende hoje, né? Que hoje vocês teriam... Normalmente você tem um gestor de risco, praticamente, né? Um gerente de risco da gerenciadora. Ele pode ser um gerente de projetos, ele pode ser um engenheiro, ele pode, entendeu? Que agregue ali, assim, de gestão de pessoas, né? Enfim. E o cara vai ter que ter... Isso foi uma pergunta, então, agora eu fiquei com a pergunta, uma dúvida na minha cabeça. No final, o gestor de segurança tem que ter uma formação de gestor de segurança, é isso que eu entendi? Isso, exatamente. No próprio decreto, e aí também o que é importante, né? A gente esclarecer que esse decreto, ele está em tramitação. Sim. Né? Ele ainda não foi totalmente aprovado, né? Ele saiu, ele teve esse decreto oficial aí, que a Polícia Federal divulgou, e ele foi para o Ministério da Justiça, né? Ele está agora na Secretaria de Assuntos Legislativos, onde eles... lá no Senasp dele. Eles fazem essas análises, né? E assim, nesse caminho, até ter a sanção presidencial, alguma coisa pode mudar. Né? Então, entendi. Porque existem também as classes da sociedade, né? As entidades que estão fazendo um trabalho, que entende, né? Que se faz necessário, empresas, para que... né? Para que alguma coisa mude ainda. Porque hoje eu tô vendo muita coisa nova aparecendo no mercado a cada dia. Tem GRs agora super automatizados, que tem vários controles, tem vários apps. Eu queria saber como que esse pessoal que está desenvolvendo um monte de software vai se enquadrar com essa nova lei. Mas eu concordo com você, ainda tem muita coisa para acontecer. Isso. E eu já vou deixar o convite aberto aqui, que a gente vai chamar o pessoal do Semesp, vou chamar o Yuga e você aqui, e a nossa Miriam aqui, se quiser participar junto também, claro, né, para falar do lado da seguradora, para fazer uma conversa tete a tete, nós 4. Opa! Tá? E deixa eu ver aqui. Eu tenho uma perguntinha para você. Olha, Bruna, vamos pegar a própria Miriam primeiro. Deixa uma aguinha, descansar. Toma uma água, vou te dar um repouso agora. Miriam, diz para mim, minha querida Miriam, como é que é na reunião que vocês têm lá na FENSEG? Como é que é a questão de vocês verificam os números e estatísticas de roubo de carga? Porque eu como um bom embarcador e muitos outros colegas embarcadores que a gente conhece, a gente sabe que eu vejo às vezes estatísticas publicadas e eu sempre discuto que a estatística tem alguma coisa de errado, não é possível. Porque não confere, eu não sei, é aquela questão que ou é registrado errado, ou é registrado de uma outra forma e não aparece. Vocês que têm lá os números que vocês recebem de claims, ou como se fala, questão de ressarcimento de roubos, tá alto ou não tá o roubo de carga? Ele sempre foi alto. Sempre foi, né? Sempre foi alto, né? Nós sempre tivemos muitos desafios no que tange ao roubo de carga. Sim. Né? Na comissão, nós não falamos de números, porque nós sabemos o que acontece. A questão é o seguinte, quais são as ações que estão sendo eficazes? Quem são as empresas que estão aplicando um método diferenciado para tentar mitigar esses eventos, a quantidade de eventos, né? E se você olhar a questão do roubo, eu não diria mais que o roubo à mão armada ele é
o principal item dentro da coluna roubo, dentro dessa categoria. É fraude. Temos muitos aliciamentos de cargas, né? Que cresceu muito. Hoje, para a quadrilha, é muito melhor ela conseguir o que ela quer sem trocar um tiro. Os caras, eu vou pegar essa, Miriam, eu tenho casos que eu escutei bem interessantes, que o pessoal a gente chama aquela fictitious pick-up em inglês, mas nada mais é que retirada de carga fictícia ou com fraude. Como aumentou o Brasil nesse critério, porque a gente era tão burocrático. Você tinha que realmente ver o documento do motorista, tinha que ter um monte de controle antes de até o caminhão entrar. As empresas, desde a época do Covid, começaram a automatizar as coisas para facilitar o acesso nas suas plantas e nos armazéns e também para retirar a carga. O pessoal está clonando o caminhão, está clonando a placa do caminhão, clonando. Isso aí está refletindo lá, que vocês estão vendo esses números também crescendo, esse tipo de roubo, né? Sim, com certeza, com certeza. Então, essa questão do aliciamento, da fraude, né? Utilizar o seguro como objeto de fraude para angariar dinheiro para outras operações ilícitas, né? E não é só no transporte de cargas, você vê no segmento de saúde, sim, de vida, né? Sim. Principalmente no segmento de automóveis. Então você vê fraudes no seguro, assim, em vários ramos, em vários produtos. Dá um exemplo de fraude interessante, que eu agora fiquei curioso, sou curioso, hein, gente? Me dá um exemplo legal de fraude que você pode compartilhar com a gente, sem citar os atores, mas que Claro. fraude que você pode comentar, um exemplo. Cargas que, por exemplo, nem saíram do cliente. E ele avisa como se fosse um processo de sinistro e às vezes nem a carga embarcada foi. Você tá falando sério que o pessoal tá fazendo isso? Sim. E vocês fizeram, como que é? O cara abre o processo de reembolso para vocês e aí... Ele emite a nota, tudo direitinho. Não saiu a carga no caminhão. Não. Só que... E aí ele diz, fui roubado em tal região e não sei o que, faz toda a ocorrência. Até o BO ele faz, não faz? Até o BO ele faz. Como que Então vocês investigam mesmo aí? Sim, dentro das companhias de seguro tem uma área de fraude. Sim. Área de fraude, sinistro, a própria área técnica e gerenciamento de riscos trabalham muito juntas. Sim. Aí quando você vai lendo esses BOs, você começa a reparar que é sempre aquele mesmo escrivão, sempre próximo daquele horário. Aí você vai juntando materiais quebra-cabeça. para você poder fazer uma denúncia. Né? E aí, Trabalhar com transportador, olha, está ocorrendo isso. Essa é a função do gerenciamento de riscos. Tentar achar esse fio, porque aí você vai juntar o cliente, você vai falar, mas de onde você está contratando os profissionais, de onde vem? Por que não fazem um due diligence, uma auditoria, assessment, verifica quem você está contratando? Exatamente. Tem muitos que só não vê lá o valor da advalorem, só vê o valor o FII do seguro, o FII do serviço. Esse aqui tá um valor bom, é isso aqui. Esse daqui é um prestador que me cobra menos, eu vou contratar. Aí você olha o quadro societário, está sendo procurado até pela... Isso que eu falo. Eu tive um caso desse, né? Você puxa a ficha... O quadro societário do transportador, ele estava sendo procurado pela Polícia Internacional por tráfico de pessoas. Como é que é, Miriam? Eu tive um caso assim. Então você vê onde pode chegar, onde os problemas podem chegar. Gente, e a gente, Miriam, isso é um ótimo ponto, aproveitando o momento. Miriam, como é que a gente faz para, eu peço, por exemplo, a checagem de antecedentes, o que é permitido por lei. Sim. Não chega nesse nível pra gente, não é só quando acontece um incidente que você consegue realmente fazer aquele levantamento, que aí já tem uma autorização judicial, já tem uma autorização da polícia, que você consegue levantar realmente, esses caras aqui, a gente tá lá na Interpol, tá na lista não sei o quê. Como que a gente pode se prevenir, Miriam? O que você sugere pro pessoal que tá ouvindo a gente, assistindo a gente? Claro, tem algumas ações, né? Que acho que as empresas podem adotar. Eu acho que antes de ver só o final da linha, né? Só o valor, só o custo. O pessoal vai mandar aquela proposta de 20 páginas, o cara já vai na última. Exatamente. Então é estudar um pouquinho mais o histórico dessa empresa. Esses profissionais, eles têm experiência no ramo de transporte? Qual era a experiência anterior deles? Por
que saiu, né? Porque aí, quando você começa a fazer lá o 5W e 2H, vai puxando, você vai vendo que, opa, acho que essa empresa aqui não é boa para trabalhar comigo. Pega umas referências. Hoje as pessoas esqueceram do processo de referência. Ninguém tudo faz isso, agora. Miriam. É rede social. Exatamente. O pessoal acredita cegamente no que está colocado na rede social, ou gente. Por causa da LGPD. Amedrontou muitas pessoas de poder fazer o seu processo de análise para também ser considerado no momento de tomada de decisão. Mas quero LGPD, contratar ou não quero isso contratar? Que eu ia falar, Mi. LGPD, quando você tem um processo que tem questão de segurança, é permitido. E eu não entendo como muitas empresas, o que você falou é verdade. Isso barra. Eles barram. LGPD virou assim, uma palavrinha, né? Que bloqueiam as pessoas de pensarem um pouquinho além. Será que eu realmente estou infringindo esta lei se eu quiser saber se essa empresa é boa para trabalhar comigo ou não? Será que essa empresa pode envolver a minha empresa numa imagem, por exemplo, negativa, exposição à mídia? Você imagina uma empresa os proprietários estão envolvidos numa questão de tráfico, como ela falou? Isso é horrível, Miriam. Exatamente. E, Miriam... Então, lá na subcomissão, só para fechar, né? Não, desculpa. Lá na subcomissão, nós trabalhamos, são esses pontos, não só literalmente, por exemplo, nós estamos com um grupo muito novo para trabalhar a questão de acidentes. Os acidentes hoje em algumas companhias, elas estão superiores ao próprio roubo. Porque o roubo já tem aquele mindset de você colocar as regras, tem que seguir, as gerenciadoras também trabalham bastante forte na questão da prevenção ao roubo. Na prevenção de acidentes, ainda não. Eles não têm o mindset de usar o mesmo gestão para fazer ferramentas que já estão disponíveis. Exatamente, para fazer a gestão de acidentes. Então, hoje, esse grupo está trabalhando forte, nós vamos começar a trabalhar forte nesses quesitos. Então, para desenhar uma regra assim, o que seria básico para a prevenção e gestão de acidentes para reduzir esses índices? Vocês mesmos podem notar que cada vez mais os acidentes que são na mídia, que são expostos na mídia, eles são cada vez mais severos, envolvendo mortes. Sim, hoje... Muito mais do que existia antigamente. Hoje mesmo eu liguei a TV, teve um acidente lamentável na região de... Agora, Mato Grosso, né? Aquela que região de Sinop, Sorriso. Um ônibus, lamentavelmente, 11 pessoas vieram a falecer durante o acidente. Um caminhão bateu de frente. Mas é o que você falou, um caminhão de carga pegou um ônibus de passageiros. Então, eu estava vendo hoje, por volta de meio-dia, 1h, estava anunciando lá, mostrando no jornal. Eu falei, nossa, lamentável. Mas isso eu adorei o que você está falando, Miriam. A Bruna está feliz. Ai, que bom, ele tá desviando a pergunta da sua família. Eu estou sussurrando aqui, calma que eu volto com você. Ô, Miriam, e na questão, quando vocês fazem esses encontros, essas reuniões que vocês falam, como funciona o processo, por exemplo, de descredenciamento? Eu vou perguntar de dois. Um de descredenciamento para uma transportadora que vocês descobriram que agiram de má fé por fraude, tentar enganar, receber o seguro de vocês. E uma gerenciadora de risco que vocês identificam que está tendo muitas falhas contínuas no processo. Como que vocês têm algum processo estabelecido para descredenciar? Como funcionaria isso? Para descredenciar uma empresa que está num processo de fraude, por exemplo, como você falou, às vezes é um embarcador pequeno ou um transportador. Aí é a própria área técnica que faz isso, né? Ela cancela. A forma de você descredenciar é cancelar o seguro, né? Você tem que reportar para as autoridades, por exemplo, para uma SUSEP que está acima da FENSEG, você reporta isso e você cancela, você avisa o corretor, né? O próprio corretor toma ciência disso e você cancela a apólice de seguro, tá? Mas se de repente o corretor ou aquele transportador quiser fazer seguro em outra seguradora e ela não souber, mas as seguradoras sempre se falam também. Imagino que sim. Sempre se falam. Gerenciadora de riscos não é a comissão que descredencia, aí é cada seguradora. Porque às vezes a gerenciadora, ela pode ir não bem numa operação, na tua operação da tua empresa, por exemplo, mas ela pode ir bem na minha operação. Porque eu tenho uma outra forma de trabalhar, porque eu tenho uma SLA. Então, não se descredencia, até hoje, tá? Não aconteceu de descredenciar uma gerenciadora para o mercado.
Isso nunca aconteceu. Diferente do que a gente já viu no mercado de segurança de empresas que, desde processos que envolvem os donos que foram presos ou alguma coisa por fraude, é diferente. É diferente. Gerenciadora de riscos não houve isso. Porque às vezes, como eu falei, ela pode não ir tão bem numa operação de um segurado específico, mas ela atende muito bem outras carteiras, porque às vezes ela não conseguiu adequar, não conseguiu entender a operação daquele segurado em específico. Entendi. Então, é difícil descredenciar para o mercado. Até hoje não aconteceu. Pegar o gancho já jogando para você, Bruna, que esse é um ponto que vai em cima de você, dona Bruna. Bruna, é o seguinte, em cima que ela explicou aqui da parte de descredenciamento. Aí vamos dizer a Agristec, por exemplo, que tem vou falar assim, que alguns embarcadores acreditam às vezes que a Agristec ou algumas geração é muito soft com o modelo de auditoria, certificações e processos dos seus parceiros e seus associados, certo? E aí eles falam assim, Fábio, essa gerenciadora tem inúmeras falhas, como a Miriam colocou bem, pode ser que a sua operação, mas que a minha operação é boa. Como que a Agristec faz esse processo de certificação, como auditorias, ou recomenda para os seus parceiros e para o mercado em geral? Como funciona isso? Tem algum processo que vocês falam é robusto, que audita, certifica para separar o joio do trigo, vamos dizer assim? Há uns anos atrás, houve uma iniciativa da Agristec para ter um selo da Agristec. Então, teve uma contratação de uma empresa específica de mercado que faz esse serviço de auditoria, né? E na época teve todo esse trabalho, porém, esse selo da Agristec, naquele momento, ele não evoluiu, entendeu? E só assim, para uma associação, né? Nós precisamos dos associados. Claro. Né? Então, os associados se associam lá, porque para a gente também conseguir os pleitos, a gente precisa ter essas empresas reunidas, enfim, envolve custo, né? Então, uma série de coisas que a gente tem dentro desse contexto, né? Então, assim, essas empresas, esse selo, ele não evoluiu. Após um período, teve a iniciativa da FENSEG, né, do grupo de trabalho que fez o protocolo da FENSEG para gerenciadores de risco. Foi o primeiro, né, que saiu. E assim, nesse protocolo, eles fizeram um trabalho, porque assim, nosso trabalho, ele é medido basicamente assim pelas seguradoras, né, assim, porque as gerenciadoras de risco, elas trabalham principalmente nessas cargas que exigem esse monitoramento pelas seguradoras, né? Então, esse é o nosso principal... serviço, né? Existe também outros tipos de trabalho que as gerenciadoras fazem, software, né? Algumas outras coisas que vão, né? Que ampliaram aí os nossos negócios, mas, num geral, nós servimos as seguradoras, né, sim, nesse claro. aspecto. Então, quando veio o protocolo, né, da gerenciadora de risco, isso foi muito positivo, porque nivelou as auditorias que nós já tínhamos que passar, né, porque as seguradoras nos exigiam essas auditorias por esses prestadores, né, por auditores do mercado. O protocolo uniu tudo isso, né, então, assim, hoje, para trabalhar com as seguradoras, no mínimo tem que ter o protocolo da FENSEG. Você tem que seguir, né, uma série de requisitos que tem ali de documentação, de processo, né? Então, tem uma série de critérios ali para você ter o mínimo ali, né, para prestar esse serviço. E, além disso, as próprias seguradoras também têm as suas próprias regras, né? Então, dentro das seguradoras, né, nós temos o protocolo e também, às vezes, dependendo do tipo de operação, tudo tem também os critérios das seguradoras. Por que nós não temos, na Agristec, né, um protocolo, alguma coisa para nivelar o mercado? O protocolo da FENSEG, ele atende muito bem esse objetivo aí de documentação, enfim, de critérios, processos da empresa. Então, ele é bem completo nesse sentido. Entendi.
Talvez falte um pouquinho, eu vou falar pelo lado do embarcador, tá? Talvez falte um pouquinho mais de divulgação e entendimento para os embarcadores de como funciona esse critério. Porque eu não entendo que vocês estejam fazendo o trabalho e talvez o que falta também, talvez também um canal de, não sei se existe, vou perguntar, um canal de denúncias de casos de empresas de GR que os embarcadores, porque você sabe que muitos embarcadores que sofrem com roubo de carga, eletroeletrônico, farmacêutico, tabaco, eles têm muito também tem suas próprias gestões de segurança, investigação, e descobrem um monte de coisa que sempre é compartilhado com seguradoras, com o que acontece. Então, e muitas vezes acontece de descobrir casos de empresas, não só de GR, gente, é em geral. Descobre algum elo fraco do processo do supply chain, ele vai lá e identifica. E no caso de gerenciadoras, a gente não. Qual seria o canal de denúncia, por exemplo? Chegar para uma FinSeg, para uma Agristec e falar: olha, Bruna, tem uma empresa de GR, tá aqui no Nordeste, tá tendo esse problema assim, sequências de roubo, ela tá operando com um corretor, blá, 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 e a gente identificou isso. Qual seria o caminho mais apropriado para fazer uma denúncia numa empresa desse tipo? Como que vocês sugerem, ou se existe ou não, ainda não tem um canal mais claro para a gente como embarcador, para a gente comunicar vocês? Eu acho que poderia ser para os dois, né? Porque o nosso trabalho, assim, acaba que... Identificar, né, gente? Quem quer. Identificar, exatamente. Porque, assim, para a Agristec, né? Para as empresas associadas lá da Agristec, não é positivo, né? Tem empresa que estão... fazendo coisa errada, né? Enfim, que acaba diminuindo ali, né? Abaixando o nível ali do serviço, né? Então, isso desqualifica, no geral, o nosso mercado. Isso é muito negativo. Né? E vocês entenderem, porque a maioria dos embarcadores multinacionais, lá nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, não tem gerenciadora de riscos. Não existe o que tem a Agristec, não existe empresa de gerenciadora de risco. Então, não tem mesmo. É uma coisa a Brasil. Deixa eu ver, tem outros países aqui da América Latina que tem similar com uma empresa gerenciadora de risco, normalmente fica debaixo da empresa de segurança. Eu vejo, normalmente fica debaixo das empresas de segurança, tá? Que eu já vi no Chile, na Argentina, mas o Brasil tem essa classificação de gerenciadora de risco. Então imagina que tem esses problemas, como é que a gente notifica, e o pessoal lá de fora cobrando: o que é essa empresa de GR? Quem que fez esse erro? Vocês não fizeram nada? Então por isso que era legal ter bem claro, tipo, talvez, se não tem ainda, criar um canal de denúncia que a gente possa ser divulgado para os embarcadores, ou através da FinSeg, talvez até um grupo, né, mensal para trazer, para discutir também essas demandas, né, essas situações que acontecem, porque existe a investigação, né, mas assim, a gente precisa também avaliar todo o contexto, avaliar a outra parte, né, então será que está tendo também essa oportunidade, né, de ter essa investigação de uma forma mais ampla? Então a gente poderia também contribuir com isso, né? Muito. E aí tem outras coisas que também, Bruna, que a gente gostaria muito de aprender com o pessoal da Agristec e com vocês da FinSeg. Olha só, por exemplo, eu sou embarcador. Aí eu tenho roubo de carga. Aí a primeira coisa que eu peço para a gerenciadora da transportadora, que os condutores, me manda os relatórios. Gente, se eu disser para vocês que tem vários, eu não sou o primeiro nem o último, eu imagino, mas o que tem de casos que você vai lá buscar, identifica assim, deixa eu ver quem foi a última modificação. Aí você já descobre que é um nome de uma pessoa, tá em PDF, né? Aí você fala assim, deixa eu converter em XLX. Deixa eu ver lá. Deixa eu descobrir aqui se teve alguma modificação. Você já descobre que teve modificação. Mirem, qual que é o nome disso? Você já falou de cara. Fraude. É fraude. E aí você descobre que modificaram os relatórios. E aí cai no que eu tô falando, Miriam, tem que ter um canal pra gente denunciar esses caras. E quando eu digo esses caras, não tô dizendo que é todo mundo ruim, não, pelo amor de Deus. Tem 99% são muito bons as empresas que fazem parte da Agristec, gente, não é isso? Eu recomendaria, porque quando nós falamos de fraude... Deve ter esses casos acontecendo com vocês. Pode ter fraude em todo elo. Sim. Até no embarcador também, não foge. Eu ia colocar justamente isso, porque às vezes a gerenciadora manda o relatório fidedigno. Sim. No meio do caminho, alguém altera aquele relatório dela. Nós estamos trabalhando dentro da subcomissão para que as seguradoras, a nossa área de sinistro, receba o relatório diretamente das gerenciadoras de risco, para evitar
esse desvio que pode acontecer no caminho. Então, veja, pode ser a gerenciadora, pode ser o próprio corretor, pode ser o transportador, o embarcador, tem muita gente. Para você chegar e falar o seguinte, é a gerenciadora de risco, você tem que estar muito bem embasado. Sim. E aí, o canal correto de gerenciadoras, para mim, tem que ser a Gristec. Nós fazemos um trabalho muito conjunto, por exemplo, do protocolo. Ficou o protocolo das seguradoras, porque foi o nosso grupo que acampou, etc e tal. Mas ele foi construído em várias mãos, participações dos nossos consultores que aplicam o consultório, o protocolo nas gerenciadoras, reclamação das próprias gerenciadoras, porque cada seguradora tinha o seu consultor e às vezes uma gerenciadora, ela tinha que fazer... Para a seguradora 1 tinha que ser consultor, para a seguradora 2 tinha que ser... Então, assim, era horrível. Então, esse protocolo, ele veio, mas com a participação de algumas pessoas. Então, quando nós falamos de fraudes, precisa estar muito bem embasado. Não é só vir uma denúncia. Gerenciadora X fraudou. Precisa vir acompanhado com uma série de documentações para que a própria instituição, e pode sim copiar as seguradoras eu Fale Conosco lá na FinSeg, que tudo que é direcionado a tecnologias e gerenciamento de riscos cai para eu responder e dar o direcionamento corretamente. E aí nós vamos trabalhar juntas. Só que nós precisamos de evidências para que nós possamos identificar, será que foi a gerenciadora mesmo? Porque a manipulação, ela pode acontecer em várias partes do processo. Fato. Então, nós temos pedido isso muito às empresas de tecnologia. Coloquem selos. É isso que eu ia te falar. Se você vai emitir o relatório... Code. Exato, que confirma o dia, o horário que você fez o release do documento. Exato. Pode ser desde os fornecedores de GPS, satelital. Vou ter que imprimir e salvar um relatório por causa disso aqui. Tá, sai. Se mudar, já quebra a segurança. Tudo. Desconfigura. Totalmente de acordo. Exatamente. E caindo em cima do que vocês estão falando, não sei se vocês sabem, eu fui eleito eu sou membro do board da Tapa Américas. Da Tapa faz há anos, né? Agora foi do board, peraí. E minha felicidade, primeiro brasileiro latino-americano, viu, gente? Parabéns. Parabéns. Um board americano. Eu imagino que tem uma necessidade do Brasil de criar um modelo de auditoria. Tapa já tem um modelo de auditorias que a gente vai começar a trazer de volta para cá. Certificar transportadora, operador logístico, freight forwarder, esse tipo de coisa. Mas eu vejo uma necessidade, porque seria mais idôneo, não entenda mal, seria bom para vocês também que tivesse uma certificação, que seja de uma outra entidade. Que aí não cria nenhum tipo de conflito, talvez, ou como você explicou, a gente tentou criar o selo Gristec, não foi para frente por N razões, mas talvez se a Tapa, por exemplo, criar uma certificação modelo para o Brasil, que faz sentido, que, como eu disse, gerenciamento de risco só tem aqui. Que precisamos melhorar essa qualidade de serviço. Não estou dizendo que é ruim, mas eu acho que tem muita coisa que pode melhorar. Esse que você acabou de falar é um exemplo. Você vai imprimir e salvar um relatório de um roubo, teve um roubo bilionário. Você tem que ter a certeza que o relatório que você está entregando naquele dia, momento que você imprimiu, não foi adulterado. Tá aqui, ó. Porque, como você sabe, às vezes, lamentavelmente, quando você vai ver, acontece esse tipo de coisa. Então, eu acho que é uma boa oportunidade de a gente sentar as cabeças, a gente sentar todo mundo junto e falar assim, Fábio, sentar lá fora e falar assim, o que a Tapa pode fazer, o que a gente da FinSeg pode fazer, a Gristec, juntar aos embarcadores, todos vão tentar negociar isso com o pessoal da Tapa Américas. Que isso, assim, é interessante quando vem como uma exigência, entendeu? Porque não existe uma boa vontade de empresa nenhuma. Quem que quer ser auditado? Exatamente. Então, quando o mercado exige, vai certificar. Exatamente. Então, em nenhum lugar tem. Então, se for um efeito de lei, entendeu? Se for uma exigência... Normalmente vai ser pelos embarcadores. Eu vou te dar um exemplo. A gente parou de exigir, vou falar, uma empresa que eu trabalho parou de exigir nos contratos com as empresas aqui no Brasil e América Latina, principalmente no Brasil, a partir do momento que a Tapa encerrou as atividades aqui no capítulo Brasil. E agora, se a gente vai estar procurando trazer de novo a Tapa para cá para atender o mercado do Brasil e América Latina como um todo, a gente começa a exigir de novo no contrato. Certificação Tapa. Você quer trabalhar com a empresa que eu trabalho? A partir de agora, você tem que ter certificação Tapa.
você quer trabalhar com não sei o que, fulano de tal, que é de farmacêutico, tem que ter certificação tal. Então isso se vai naturalmente, sim, é como você falou, facilita o trabalho. E você mesmo, o pessoal da Gristec, o pessoal fala, não, isso é do cliente, agora vocês vão ter que seguir. O embarcador, ele tem muita força perante o transportador, né? Sim. Então, precisa mesmo. E assim, agora eu que vou direcionar aí um lição de casa para vocês, né? Olha, tá aprendendo. Os embarcadores também tinham que, principalmente alguns produtos que dá para você ter a rastreabilidade, né? Porque a rastreabilidade, ela tira o efeito daquele objeto, né? De você querer aquele produto, saber que nada vai acontecer. Sim. Então, acho que os próprios embarcadores também poderiam, né, exigir mais das transportadoras. Sim. Porque a transportadora hoje ela faz o mínimo. Claro que você tem vários exemplos aqui. Eu tenho vários clientes que não faz para atender a pólice. Ele faz porque ele está preocupado com o cliente dele. Tenho vários exemplos, né? Mas a maioria tá querendo apenas atender a pólice. Se ela consegue atender a pólice dela, ela vai fazer. E aí, nem sei qual o nível de serviço que ela presta aos embarcadores. Então, acho que os embarcadores também poderiam trabalhar melhor na questão da rastreabilidade dos produtos dela e também exigir melhor qualificação dos transportadores, porque aí nos dá apoio também, dá apoio para nós do gerenciamento de riscos dentro das seguradoras, dentro das gerenciadoras, não é? E toda uma cadeia, movimenta toda uma cadeia. Vou até perguntar aqui para a dona Bruna aqui, agora virou dono, tá? Vai pra Bruninha, vai para Bruna, aqui é assim, depende da pergunta, a gente trata mais calminho e dá uma chibatada. Ô, Bruna, na sua visão, quantas você pode falar assim, os embarcadores, por acaso, vão realmente auditar as gerenciadoras de risco? Vou falar por mim. Eu visito. Mas, em geral, você vê realmente os embarcadores, mesmo aqueles que transportam cargas de alto valor e alta atratividade, você vê eles visitando as gerenciadoras para falar, essa gerenciadora eu tô pagando tão caro e tá me dando um centro de monitoramento. Pelo amor de Deus, é uma pessoa com uma telinha lá com 100 veículos, estou brincando aqui, tá, gente? Mas você vê o pessoal dos embarcadores indo lá, exigindo mais, ou sou? Olha, da minha experiência, eu vejo. Sim. Né? Então, assim, eu não sei também nas outras empresas como que acontece, mas na minha experiência eu vejo sim. Aí, só fazendo uma observação também do comentário da Miriam, que ela falou dos embarcadores serem mais exigentes na cadeia num geral, né? Sim, claro. Porque para uma gerenciadora de risco prestar um bom serviço, eu brinco, né, que precisa estar todo um alinhamento dos astros, tem que estar tudo, né? Tudo colaborando, por favor. Exatamente. Deixa eu ver. Os planetas têm que estar tudo alinhado, para tudo dar certo na hora, né, que acontecer alguma coisa. Porque o embarcador, o transportador, o corretor tem que ter orientado todo mundo também, entendeu? Então, assim, são muitas pessoas, né? Novamente a gente volta naquela... São muitas pessoas envolvidas, né, para tudo dar certo, né? Então, assim, nós dependemos também que a transportadora esteja, né, que os responsáveis ali, que eles estejam cientes do que tem que fazer, né? E que o embarcador também esteja ciente da parte dele. Você vê muita briga, né? Eu tô sempre perguntando muito, né? Você vê muita briga, às vezes, quando o transportador ou a própria embarcador, aquele lance. Gente, isso aqui tem que chegar a tal horário. Mas eu não verifiquei ainda o motorista, não sei o que. Tô dando uma analogia aqui. Não, mas eu quero que vai agora. Mas é lógico, isso é toda hora. Todo momento, né? Aí depois sai... A SLA é altíssima, né? Não, mas... mas o que eu vejo os roubos, eu tenho coisas que, pelo amor de Deus, dava para ser evitado se seguisse o processo. E aí eu fico me perguntando se eu cometo a gafe, vamos dizer, o erro. Miriam, desculpa até... Mas você vai continuar. Assim, Miriam, se eu cometo a gafe e falo assim, eu me liberei porque eu tava com pressa e fui roubado lá na esquina e eu cometi uma falha lá, você falou assim, ele não checou o motorista. Vocês barram o seguro, não barram? Sim, porque... E tem isso acontece mesmo, Miriam? Acontece, porque as seguradoras, elas também são altamente auditadas. Sim. Então, eu não posso pagar um processo de sinistro que é indevido. Por quê? Isso afeta as informações de sinistralidade que eu mando para a SUSEP, sou obrigada a mandar as informações para a SUSEP. Isso altera o meu produto final fica mais caro. Isso afeta o resultado do corretor. Então, todas as vezes que eu
pagamento indevido não pode acontecer, ponto final. Aí nós vamos fazer o seguinte, mas para eu negar o embarcador, ou o transportador, que seja meu cliente, ele precisa me comprovar que ele fez a parte dele. E aí que você faz a gente estava falando agora, toda aquela investigação. Não adianta pensar em fraudar vocês que não tem boi. Não tem como, porque tá tudo, né? A gerenciadora comprova para mim, não. O cliente, por exemplo, não emitiu SM. Ou ele emitiu SM, mas não colocou a isca e mandou o caminhão assim mesmo. Ele tava com pressa, que tem isso. Exatamente, tem isso, né? O seguro, ele não está acima da lei. Se o cliente quiser bater no peito e falar, eu preciso entregar porque a minha SLA com o meu embarcador é pequenininho, eu preciso entregar, ele pode fazer. Assume o risco. Ele assume o risco. Não é o seguro, não é o gerenciamento de riscos que vai falar, não pode sair, segura esse caminhão aí, não vai sair. Não, ele tem a prerrogativa de falar o seguinte, ok, GR, mas eu vou liberar tampas mesmo assim. Mitigo o meu risco para mim. Uhum. Mas o cliente está sabendo que se houver um sinistro, não adianta colocar a culpa na gerenciadora de riscos, porque eu não segui os requisitos da pólice do meu PGR e eu estou dando uma ferramenta inferior ao que deveria ser para aquele embarque. E aí eu cobro isso da gerenciadora de risco? Imagina, de jeito nenhum. Já aconteceu de casos que gerenciadoras de risco foram cobradas pela seguradora por falhas, Miriam? Por exemplo, eu sou embarcador e a gerenciadora tinha que cumprir o PGR e para quem sabe o PGR, Plano de Gerenciamento de Risco. Isso. E tinha lá no Plano de Gerenciamento de Risco, vou pegar o mais simples para uma consulta do motorista e ela não fez a consulta no banco de dados porque já tinha lá um banco de dados, 2 anos estava vencido. Vamos dizer assim, que a cada 6 meses, cada um tem uma regra. Tem um tempo. E nesse caso, já aconteceu de uma gerenciadora ser penalizada e falar assim, você vai arcar com a perda para o embarcador, Miriam? Sim. Ah, já? Na empresa que eu trabalho já aconteceu, né? Já. De ter o erro mesmo da gerenciadora de risco. A questão não é ter o erro, né? Porque todos nós somos bem maturos, né? Uhum. Teve o erro, ok. Agora, como é que eu conserto? Como é que eu corrijo, né? Uhum. Nem sempre a seguradora vai cobrar só financeiramente aquele prejuízo. Isso é uma negociação depois com a área jurídica e a gerenciadora de risco, ou empresa de tecnologia, etc. É uma negociação. Eu já tive casos de uma gerenciadora pagar 50% do sinistro, o outro 50% ela pagou em serviço. Uma outra gerenciadora pagou 100% de forma de treinamentos para qualquer cliente nossos. Então, é uma negociação. Sim. Mas o importante é ter a ética. Eu errei. Uhum. Como é que eu... Eu assumi o risco e eu errei. Exatamente. Eu não quero sair da sua pólice. Eu vou pagar vocês. Eu vou pagar. Isso é importante. Porque todas as vezes que a seguradora consegue o ressarcimento, isso volta em benefício ao próprio segurado. Claro. Então, reduz o prejuízo dele, reduz a exposição e o resultado do corretor. Eu crio uma confiança na gerenciadora de risco. Vocês já fizeram algum workshop exatamente com esses cases que já aconteceram para orientar os associados da Agristec dos erros comuns? Tipo, os top 5 problemas, algum workshop com os diretores, a presidência, e falar assim, gente, olha, esses aqui são os principais problemas que a gente encontra, que já aconteceram, que foi negado o seguro, vocês estão checando isso, vocês estão trabalhando mais em parceria com os embarcadores, com suas transportadoras? Alguma vez já foi feito isso ou pretende ser feito, Bruna? Num aspecto geral, assim, de levar, né, assim, os problemas que estão acontecendo, dessa forma, não. Tá. Existem várias ações, eventos, né, no mercado que trazem exemplos, né, esses tipos de situações, enfim, mas não exatamente dessa forma, né, não, vamos falar então sobre os erros, assim, que estão acontecendo. Existem muitas ações das próprias seguradoras, né, de levar, enfim, levar cases, né, enfim, ferramentas que estão funcionando melhor, assim, né? Então, tem essas iniciativas. Tem essas iniciativas, né? Mas nesse sentido, assim, de levar... né, assim, o que está acontecendo, exatamente os maiores erros, até porque, assim, nós na Agristec, nós não temos acesso, né, assim, só quando alguém compartilha alguma coisa que aconteceu. Exatamente, então, assim, se eu fizer uma pesquisa lá para as empresas me mandarem
o que está acontecendo de falha nas empresas dela, obviamente que ninguém vai falar, né? Ninguém vai querer se expor, entendeu? A gente entende, sabe como é que é. Porque aí dentro de casa é tudo perfeito, né? Então assim, nós não temos essas informações, né? Enfim, mas eu acredito que seria muito interessante, né, assim, da gente discutir, assim, as maiores situações que estão acontecendo. Embora, assim, no geral, os erros são os mesmos, né, assim, que a gente... Incrível, né, gente? Muda os atores, e a história, a narrativa é a mesma. Exatamente. Então, no geral, né, não tem muita novidade, né, na nossa... E aí, caiu numa das minhas perguntas aqui. O que vocês acham com a entrada da GI? Eu tô vendo muito, fala-se toda hora, qualquer reunião nas empresas, AI. Virou do momento. Palavra do momento, AI. O que vocês acham do AI? Vocês entendem, não é pergunta técnica, na visão mesmo. Vocês acham que vai trazer uma melhoria no trabalho das gerenciadoras, até próprio da seguradora, de certificar que as empresas de GR estão trabalhando melhor? O que vocês acham? Sim, eu entendo que sim. Inteligência artificial hoje, ela vem para dar um impulso, além do que nós, seres humanos, temos a capacidade de administrar, inclusive a análise de dados. Então, a inteligência artificial, ela vem para ajudar as gerenciadoras a olhar o comportamento. Olha, sempre que eu tenho esse comportamento de motorista, me dá roubo. Sempre que motoristas param para bater o pneu, sei lá, 1 hora depois eu tenho tais sequências, tais eventos sequenciais. Operador, presta atenção, esse aqui é uma possibilidade de roubo. Não é? Sempre que eu tenho um cadastro de um motorista que dá problema com isso, dá problema com aquilo, possibilidade de fraude. Vitimologia. Gente, esse de vitimologia, eu tenho vontade de tristeza, Bruna, porque o pessoal não consulta vitimologia. O cara é um coitado, só sofreu na sua carreira de 2 anos 10 roubos. Ai, tadinho. Que azarado. É um azarado, gente. Pelo amor de Deus, esse cara tem que ser tratado psicologicamente. Alguém tem que fazer uma tratativa com ele. Bem, chegando aqui já nos finalmente, agora... Nossa, que rápido. É muito prático. Aí eu tenho... Agora é a parte boa, que eu vou roubar... Tem que roubar uma história de cada um ou 2 histórias. Miriam, você tem mais... Essa aqui tem história, você também tem. Sem contar os atores principais. Conta só um milagre. Conta a história boa de fraude que vocês investigaram. Fala, puta, o cara fazia desse jeito. Aí conta alguma história interessante para compartilhar com o nosso público aqui. Então conta uma tem algumas. Operação de café. Café, ok. E aí eu tive um evento, né, um sinistro, que os motoristas, eles prepararam aquele roubo, né, 3 meses antes. Eles desinstalaram a trava de quinta roda 3 meses antes, já se preparando para o evento, né? Aí teve o roubo, mandamos a investigação, pedimos uma perícia para a empresa de tecnologia, tanto que foi ela que confirmou, foi desinstalado, esse caminhão realmente tinha, foi instalado na data do dia tal, foi desinstalado. E eles até comentaram, né? A nossa recomendação é que foi pelo menos há 3 meses, por causa disso. Veio um relatório técnico dessa empresa sensacional. Certo. Maravilha. Aí, investigando, colocamos tudo, né, nas mãos da polícia, né, porque você tem que entregar tudo, etc. E aí nós continuamos com a investigação, porque essa transportadora, ela vinha tendo roubos frequentes. E essa última de 3, assim, em sequência, foi demais. Muito bem, aí nós, com a empresa, com a gerenciadora de riscos, implantamos um motorista espião dentro da operação. Uma infiltração. Porque assim, eu comento para todos os meus clientes e os corretores. Quando tudo no GR dá errado, tudo, você abre a sua maletinha, tá certo? Então, o que você tem à disposição? Você tem o imobilizador, você tem agora o antibasculante, você tem isso, aquilo. Tá. Você blindou a operação do teu cliente. Quando tudo dá errado no GR, é informação vazando. É fato. Aí, implantamos o motorista, então, para saber como é que... Tá acontecendo. Como é que estava acontecendo. Aí, o infiltrado,
ele também, né? Ele era motorista mesmo. Então, nós tivemos que fazer, assim, uma mega operação para realmente a vaga ser divulgada, né? Tudo. Para ninguém desconfiar. Para ninguém desconfiar. Implantamos um infiltrado lá. Aí, nós descobrimos que havia um motorista que ele trabalhava no aliciamento dos outros motoristas. Nenhum roubo, se você o pesquisar, ele não tem um registro de roubo. Ele não foi vítima em nenhum das vezes, mas todos os outros foram. E o que é melhor, todas as transportadoras que o contrataram tiveram o roubo. Mas nunca com ele. Ele não, porque ele precisa passar. Ele era um ótimo motorista, Bruna. Olha, mas era ele, o agente, que aliciava os outros motoristas. Nossa, não pode nem falar pra não dar ideia pros outros, né? Sabe que você falou um negócio aqui? O IAI, talvez no futuro, esse tipo de... É um trend que o pessoal... A gente não... De cruzar, né? Tudo isso, imagina. Teve, a gente fala assim, ele é um motorista, nem sempre. Você tá vendo? Mas são possibilidades, né? No futuro, por exemplo, de cruzar de todas as empresas, né? Mira, isso é fantástico porque todo mundo fica pensando, o cara é bom porque nunca teve roubo. Nunca teve um evento, né? As outras, transportadora que tem problema. E aí, no final, o cara foi... Aí conseguimos pegar o cara, entregamos todo o material para a polícia foi... Enquadrou o bichinho. Enquadrou, tiramos ele de cena. Tiramos de cena. Mas você vê, isso aí leva tempo. Lógico que leva. Até você... Porque você começa pelos motoristas. Será que tá tendo facilitação? É tudo uma sequência, né, Fábio? Sim. Você olha a sua regra. Sua regra tá show de bola? Tá. Você olha o processo de sinistro. A gerenciadora fez tudo que tem que fez. O segurado fez tudo? Fez tudo. Então, você começa a identificar de onde a informação pode ter saído. Qual o ponto que alguém pode ter saído? É o primeiro início. O primeiro início é a roda de conversa dos motoristas. Se não for ali, você vai para dentro da transportadora. É incrível, né? Você vai na área administrativa. Aí você implanta alguém na área de logística, na equipe de vendas. Você já pegou? Eu tive um outro evento. Esse foi coisa de cinema. Eu gosto. Esse coisa de cinema. A gente gosta. Nós fizemos o mesmo processo. Não era no grupo, não era nos motoristas. Avançamos uma etapa, olhamos uma etapa antes. A etapa antes é olhar o time de logística, o time de vendas, porque eu já sabia que no grupo de motoristas não era. Zerou. Então, você vai olhar a etapa anterior. A etapa anterior era a área logística. Ali encontramos algumas pessoas que poderiam ser, mas não eram pessoas que tinham um perfil assim para influenciar. Então, eram os influenciados. Você avança uma etapa antes. Onde que estava o fio da meada? Na área de vendas. Você tá brincando? Time de vendas? Aí, o diretor, né? O diretor estava ciente de tudo, o presidente. Ele colocou no sistema uma venda que era muito atrativo. Literalmente, muito atrativo. E aí... a pessoa, né, se passou como se fosse um possível comprador, fechou o negócio. Perfeito. Beleza. Só que foi coisa de cinema, mas também teve uma certa frustração aí, porque a gente não conseguiu pegar toda a quadrilha, porque em algum momento a informação vazou. No final da história, como essa pessoa da área de venda soube que era tudo fake, ele foi e retirou o pedido. Foi aí que nós chegamos na pessoa. Ele descobriu de alguma forma que aquela compra, aquele pedido, era tudo uma armação. Era armação para prender ele mesmo. Para prender ele mesmo. Aí ele foi e retirou o pedido. Mas o ato dele fazer isso já nos deu bagagem para... E aí pegou mais gente? Era esse, tinha mais as pessoas da área de logística, que era esse que influenciava a pessoa de logística. Aí conseguimos prender aí, tirar da operação algumas pessoas, né? Mas você vê que nesse caso não era o motorista. Não era o motorista. Porque sempre coitado, não é coitado também. Gente, é igual, eu falo assim, às vezes é igual a gente tá em casa, some alguma coisa, é sempre a dona...
Posso falar Dona Maria, mas é só no sentido genérico, tá? Dona Maria, que enfermaria, por favor, não estou falando mal das Marias, não. Mas é sempre assim, foi a Dona Maria, que é ela que faz a limpeza aqui, sempre cai na coitada da empregada. E nem sempre é. Não pode se dizer assim, mas geralmente a gente joga no coitado da Dona Maria, lá, empregada que trabalha na limpeza, na faxina ou secretária de alguém. Agora eu vou fechar falar. Da mesma forma que sempre cai nas GRs, né? Quando acontece alguma coisa. Bruna, vamos lá. E do seu lado, Bruna? Eu tenho uma história de fraude, a gente tá falando de fraude aqui, entendeu? Que, assim, nós fomos vítimas, Jura? Entendeu? Mas teve um final feliz. Vou explicar. É bom. Pelo menos isso, né? Não, eu vou explicar. Porque nós falamos muito a questão do trabalho da GR, né? Sobre essa questão de nivelar o serviço. Aí nós comentamos aqui que precisa também de ter todo mundo, né? Trabalhando certinho. Porque, assim, uma operação vai bem quando todo mundo tá fazendo a sua parte, sim, né? Quando existe essa sinergia do embarcador, da seguradora, da corretora, enfim, transportador, tem que estar todo mundo bem sintonizado. Exatamente. Por isso que às vezes uma GR vai bem para uma empresa e não vai bem para outra. Pode não ter essa identificação, né? Nós tivemos... A minha empresa fica em São José do Rio Preto, né? Então, há alguns anos atrás, nós tivemos um sinistro do embarcador que era muito importante para nossa empresa, né? E aí, assim, pra gente tava tudo certo, né? Aí ele... Depois vocês vão, né? Tudo certo, mais ou menos. E aí eu fui convidada, né? Para uma reunião aqui em São Paulo. Vem aqui, na corretora. Na corretora. E tipo assim, era um prédio, sabe? Lá na Faria Lima, enorme, né? Gente. Sabe aquela mocinha de São José do Rio? Sei, eu cheguei lá na reunião. Ai, meu Deus. Eu cheguei lá na reunião, eu não sabia o que eu tava fazendo lá, sabe? Né? Chamou, falei, eu vou, né? Levei o meu gestor lá, tudo, né? Enfim, aí começaram a reunião, aquela mesa enorme, aquela empresa maravilhosa, né? Aí começou lá um auditor fazer a apresentação, né? E aí, não sei das quantas, não, e assim, gente... Acabou. Tensa, sabe? Tensa. Aquela tensão. E fazendo a apresentação de uma série de, enfim, de erros, né? Vamos chamar de algum isso. Não, mas você vai entender por quê. O documento do checklist que a empresa apresentou e que eles colocaram lá era falso. Nossa. Como assim? Eles falsificaram meu documento. Quem falsificou? O cliente. A cliente, a corretora, sei lá. Não, foi naquele, como a gente falou, ele tava com um documento falso. Tava. Cara. Ele apresentou, sabe, o documento, e eu tava com o relatório na minha mão. Não é esse aí que tá assinado. Não, tava sabe assim? É por isso que eu não aprovei. Aquela de São José do Rio Preto. Não, e aí ficou gerando alerta, sabe, assim, aquela viagem não foi liberada, ela ficou gerando alerta a viagem inteira, entendeu? Por causa do que tava com o sensor com problema, entendeu? E aí? E era em cima disso. Isso, era em cima disso os gaps, entendeu? Aí eu olhei. Aí terminou a apresentação, né? Eu falei, olha, gente, eu acho que tem alguma coisa errada, né? Que esse documento aqui e tal. Na hora que eu falei isso, e tava a seguradora lá. Nossa. Tava a corretora, tava o cliente, tipo assim. Todo mundo junto, louco pra matar o C lá, mas tudo bem. Não, pra assinar, né? O cheque. Enfim, mas aí na hora que eu falei, eles... Muito obrigada. Aí, mudou. Acabou a reunião. Você chegou a mostrar pra eles, ó, tá aqui o documento. Entrei no meu sistema, sabe? Não, gente, não é isso aí não, é isso aqui, ó. Eu acho que alguma coisa tá errada aqui, entendeu? Mas na hora, porque assim, o pessoal tava tudo assim, sabe assim, tipo... Pronto pra te trucidar. Dormindo na reunião, sabe? Eu lá, né, enfim. Ela nervosa ali. Era só assim, né? Enfim, aí na hora que eu mostrei, aí eles... entendeu? Ficou todo mundo assim, tipo... Aí eles ficaram tensos. Aí eles ficaram tensos. Aí, muito obrigada. Aí saí da sala e eles ficaram lá. E aí vai saber, né? É sério? Foi o cliente cancelou o contrato. Cancelou o contrato? Assim? Graças a Deus. Mentiroso, né? Fraudar documento, pelo amor de Deus. Mira, não é? Olha só. Acontece, não acontece? Acontece. Você vê que ele não teve vergonha nenhuma. Sabendo que a gerenciadora estaria ali, iria colocar contra a prova. Você vê a capacidade que a pessoa Ninguém falou assim, tem. A gente chegou lá totalmente assim, sem saber de nada, entendeu? E aí, a minha pergunta final... Conversa, fala assim, ó, a gente teve esse problema aqui, vamos conversar, vamos reunir, né, chamar a seguradora, explicar o que aconteceu e tal, nananã, enfim... Mas, Miriam, veja, se é nos Estados Unidos, eu vou falar Estados Unidos porque pelo menos é as séries que a gente assiste, mas se é nos Estados Unidos, na Europa, a gente processa até esse pessoal por causa de má fé, tem um monte de coisa. Aqui a gente é tão acostumado a não levar esses casos para justiça, não sei se é porque a gente tem medo, receio,
Mas imagina se você não tá lá, você não tem uma coisa na mão. Você não tem como comprovar, né? Que na hora você tá vê, ferrado. Aí imagina esse cliente dela. E se tivesse feito a reunião sem você? Não é? Por fraude, imagina, né? E se tivessem feito a reunião sem a sua presença? Que é muito comum. Isso. Porque quando eles acham muita... Eu digo, já vi reuniões que o gerenciador não tá lá o transportador... Porque o transportador não quer perder o cliente no sinal. Ele fala assim, pô, eu vou aqui, respondo sem a gerenciadora, eu assumo a bronca e o cara, aqui tá tudo falso, essa aqui é tudo das falhas da gerenciadora. O cara fala, não, beleza, a gente assume, você nem fica sabendo, você perde o contrato. Quantas vezes já não pode ter acontecido, a gente nem sabe. Exatamente, de às vezes alguma empresa ficar aí assim com o nome manchado, né, que tá acontecendo uma série de coisas por conta, né, porque assim, quando acontece um sinistro, quando acontece alguma coisa, e enfim... Assim, dificilmente não tá tudo perfeitinho, né? Então, existe cliente, enfim, conversar e tal, uma série de discussões, reuniões, entendeu? Sim. Mas, assim, ninguém é perfeito, sabe? Tá todo mundo querendo dar seu melhor. Se não tá acontecendo, tem que conversar, tem que ajustar, né? E ver daqui pra frente como que vai ser, né? Mas essa é a postura que nós estávamos falando. Erros e falhas é normal acontecer, ainda mais num processo dinâmico como é o transporte de cargas. Mas, se você errou, senta com a seguradora e fala, olha... Eu errei. Será que você não pode pagar isso aqui comercial para mim? Mas não vai colocar o prestador dela em xeque. Não pode fazer isso. E acontece. É por isso que eu tô falando assim. Obrigado por ter compartilhado. Isso também. Ó, gente, estamos chegando aqui ao final desse podcast, mas já vai ficar o convite. Então eu vou agora, gente, se preparem que a gente vai ter agora a revanche. Essa não precisa cortar não, é brincadeiras mesmo. Mas a gente vai chamar aqui o pessoal da Sesmeg, também acho que é muito legal a gente ver como que fica ter essa conversa que a gente fez agora aqui, super tranquila, a posição de cada um e a gente vê o que pode seguir dali da frente. Então, não só essa questão, mas eu acho que vou chamar vocês, como vocês aceitaram o convite de novo, a gente vai chamar. Na próxima semana, a gente vai estar junto já, só para saber, vai ter um evento da ABINE, que é a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, o grupo de trabalho de prevenção de perdas e roubo de carga. A gente vai estar esperando vocês duas lá, que a gente conta com vocês. E a gente vai fazer a gente vai anunciar algumas coisas lá que vocês espero contar com vocês. Já consegui o apoio aqui. Vou falar assim, apoio institucional de quem? Da Agristec. Já está confirmado, apoio institucional da Agristec aqui no nosso Vórtice Cargas. Então, gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês no dia de hoje. Agradeço a participação e a gente vai tendo ainda mais encontros aqui, com certeza, viu? Com certeza, agradeço. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Quem faz igual o Jô Soares.